Tudo bem com vocês? Seguinte, o vídeo que eu vou fazer hoje aqui vai ser uma repasse, uma explicação sobre a nossa matéria de eletiva, que a gente usou praticamente a parte do cálculo matemático em cima de tudo. Então, eu vou estar respondendo aqui no Google Forms as duas primeiras, né? Dar uma ideia de como seria a terceira atividade para vocês verem como que vai funcionar. Então, o que que vocês precisam para realizar essa tarefa? Basicamente, as anotações da aula. Então, quem não fez anotações precisa sua altura, seu peso, tamanho da circunferência da sua cintura e circunferência do seu punho, tá? Tirando a circunferência de punho, se eu não me engano, nós fizemos todos eles dentro das nossas aulas enquanto nós estávamos tendo aula presencial. Calculadora para quem precisar, eu acho que é mais prático para ganhar tempo. Então a minha tá no jeito, no momento que eu precisar usar, ela tá aqui pra gente. Então vamos fazer. Eu já dei uma preenchida prévia aqui, tá? Então nós temos nome, coloquei meu nome, minha altura 1,75, meu peso atual, mesmo na pandemia, venci 90 quilos, idade 32, a minha circunferência está em 79,5. Eu acho que eu errei esse valor aqui, na verdade ela está em 89,5 e meu punho tem circunferência 17,5. Então a gente entra no primeiro cálculo, tá? Aí vai depender do seu gênero, se você é homem ou mulher. Eu, como sou homem, eu vou usar essa operação aqui. Então eu preciso fazer 3 multiplicações. Então, 13,7 vezes o meu peso. Já vou fazer ela aqui do lado, então, ó. 13,7 eu vou multiplicar pelo meu peso, que é 90, tá? Aí o que vai acontecer? A calculadora ela oferece um histórico para você. Caso você não queira usar, faça uma anotação. Pegue seu caderninho do lado aqui. Eu vou anotar o 1233. Aí eu vou fazer o próximo cálculo, tá? Meu próximo cálculo vai ser 5 vezes a minha altura, tá? E a altura tem 100 centímetros, então 5 vezes 175. Vou ter resultado 875, então vai ser uma soma. 875. Esse valor eu vou ter que somar com 66 também, então eu tenho esses três valores para serem somados. O resultado, eu vou subtrair esse produto que envolve a minha idade. Qual que é o produto da idade? É 6,8, tá? Então, 6,8 multiplicado pela minha idade, que no caso é 32. Então, eu vou subtrair 217,6. Na calculadora aqui, como que a gente trabalhou com igual, apertei um igual extra aqui, ó. Na hora que a gente pega os históricos, ele mostra os valores, tá? Então, caso você queira fazer esse recurso, ó, eu tenho o resultado das 3 multiplicações. Caso você não queira fazer isso, tá? Vamos sair disso daqui, zerar a conta. Então, eu preciso somar 66 mais 1233 mais 875. O resultado, vou dar um igual aqui, tá? Apesar que na soma e subtração não vai importar a ordem, né? Esse resultado eu vou tirar 217,6. Vale uma coisa também, se você quiser arredondar sempre, não tem problema, tá? No caso eu tô com aqui, ó, 1956,4. Eu vou deixar como 1956. De preferência sempre arredonde. Não tem problema caso você não queira. Então, aqui o meu metabolismo basal seria 1956. Ok. Segunda etapa, tá? Feito isso, eu preciso determinar qual que seria o meu nível da atividade, que aí eu vou determinar meu gasto calórico, tá? Como assim? Como que eu vou usar? Vamos supor que eu sou uma pessoa muito sedentária, tá? Eu não faço nada, eu só estudo, vou de ônibus ou de carro para escola, coisa do tipo. Então, eu teria que multiplicar esse valor por 1,2, que seria esse nível aqui do sedentário, tá? Então, eu ia fazer esse resultado vezes 1, opa, calma, vezes 1,2. Feito isso, a gente teria esse resultado de 2.347. Se eu fosse sedentário, esse seria meu gasto calórico diário. Como eu atualmente estou pedalando todo dia praticamente,
quando eu faço um treininho extra de cross em casa, eu vou estar considerado aqui entre altamente ativo e extremamente ativo, tá? Para não acabar exagerando e acabar engordando por excesso, eu vou me considerar altamente ativo. Então eu vou aqui, ó, eu cliquei que eu sou uma pessoa altamente ativo, então o meu metabolismo eu vou multiplicar por 1,725. Então, 1956 eu vou multiplicar por 1,725, ou seja, eu tenho que aumentar o meu metabolismo basal em 72,5%. É um valor considerável. Então esse daqui, ó, seria o meu gasto calórico diário, 3.374. Esse valor é importante que a gente usa na atividade 2, tá? Então é bom estar salvo isso daqui. Cálculo da estrutura óssea. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar nossa altura em centímetros e dividir pela circunferência do pulso. Como eu disse para vocês, a minha altura é 175 centímetros, eu vou dividir pela minha circunferência, que dá 17,5. Meu resultado vai ser 10. Como que eu faço para enquadrar, então, para mim saber qual seria o tamanho da minha estrutura óssea? A gente tem duas faixas, dois valores que limitam essa faixa. Então, na hora que você faz a divisão e você pensa o seguinte, quanto mais estreito é meu pulso, em teoria, menor vai ser minha estrutura óssea. Então, como eu pego um valor e divido por um número menor, o resultado tende a ser grande. Se o número que eu divido é alto, o resultado tende a ser pequeno. Então, a gente tem esses dois níveis. No caso dos homens, abaixo de 9,6, entre 9,6 e 10,4 e acima de 10,4. Então, se o seu resultado deu acima de 10,4, a estrutura óssea é pequena. Se está entre 10,4 e 9,6 é uma estrutura média e abaixo de 9,6 a gente tem uma estrutura grande. O raciocínio para as meninas vão ser do mesmo jeito, só que os valores mudam um pouquinho. Abaixo de 9,4, 9,4 e 10,9 e acima de 10,9. Como eu tenho um resultado que deu 10, eu estou enquadrado aqui, ó. A minha estrutura óssea é considerada média, tá? Então a gente fez isso daqui. Por fim, nós vamos ter aqui o cálculo do IMC. Primeiro eu vou fazer minha altura ao quadrado, tá? E a altura tem 100 metros, então 1,75 vezes 1,75, que é a minha altura, tá? Esse resultado vai dar 3,0625, tá? Deixa anotado. Então eu vou pegar meu peso, que é 90, então 90 dividido por 3,0625. Nosso resultado vai dar 29,38, tá? 29,38, que eu vou arredondar, a gente vai ter 29,38. Eu preciso ver onde se enquadra. Ó, vocês podem observar, eu estava olhando que quando a gente coloca um número com vírgula, o Google Forms não está aceitando. Ponto fica legal. Então, mesmo não seguindo o padrão brasileiro, né, que a gente separa a parte inteira de parte decimal com a vírgula, o Google Forms não aceita. Então, se estiver dando problema, seria só por causa disso. Substitua a vírgula por ponto. Como eu estou entre... cadê o resultado? Não acabei anotando, deixa eu voltar aqui, pessoal. 29,38. Eu sou enquadrado na faixa do sobrepeso. Meu valor está entre 25 e abaixo de 30. Por fim, nós temos a circunferência abdominal. E nessa circunferência abdominal a gente tem para homens e para mulheres, o que apresenta risco, né? Eu estou perto da faixa de risco segundo essa medida. Eu estou com 89,5, quase 90, e eu estaria acima se eu tivesse acima de 94, né? Como estou abaixo, tá terminado. Feito isso daqui, a gente só precisaria clicar no botão enviar, tá? Essa é a nossa primeira parte. A nossa segunda parte da segunda atividade da letiva da segunda semana, ela não vai fugir do cálculo matemático, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente distribui o nível de calorias, tá? Então, como a gente viu lá, o meu nível de calorias, o meu gasto calórico da aula anterior é 3.374, então eu teria que dividir isso daí segundo essa ideia. 40% carboidrato,
40% proteína e 20% gordura, ok? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente calcula a porcentagem, depois a gente faz a distribuição. E que jeito a gente faz a distribuição? Carboidrato e proteína, a cada grama de cada um desses daí, você tem um consumo equivalente de 4 calorias. Então, se eu consumir 1 grama de proteína, eu consumi 4 calorias. Se eu consumir 10 gramas de proteína, eu tenho 40 calorias. Sempre é um fator multiplicado por 4, tá? Se eu tenho calorias e quero saber quantas gramas eu tenho, faço o contrário. Eu divido. Ah, eu tenho 400 calorias, eu quero comer isso em proteína. O que eu faço? 400 dividido por 4, eu vou ter 100 gramas de proteína. Lembrando que eu comer 100 gramas de bife é diferente de eu comer 100 gramas de proteína, por exemplo. Eu comer 50 gramas de pão não é a mesma coisa que comer 50 gramas de carboidrato. Nós temos o uso da atividade anterior, então, retomando, 3,374, que seria o meu gasto, você vai anotar o seu, obviamente. Vou colocar a calculadora do lado aqui para a gente mostrar como que faz isso na calculadora, que é simples. Eu vou pegar o meu total de caloria, 3,374, e vou fazer vezes 0,2, tá? Esse resultado equivale a 20%. Então, ó, 674,8, eu vou arredondar para 675. 20% para mim seria 675. 40% é o dobro de 20. Então eu vou dobrar esse valor. Então a gente vai pegar isso daqui, vou multiplicar por 2, tá? Vai dar 1.350, arredondando, tá? Então 1.350. Agora a gente vai fazer esse cálculo, tá? Proteína e carboidrato é a mesma resposta. Eu tenho o equivalente a 40%, que são os 1.350. A gente vai pegar esse 1.350 e fazer a conversão em gramas. Como que eu faço isso? Eu vou dividir por 4, tá? 1.350 dividido por 4 vai dar 337,5. Eu vou por 338, arredondando para cima. 338 gramas de proteína e 338 gramas de carboidratos, tá? Por fim, para a gente calcular o resultado das gorduras, que a gente chama de lipídios, tá? A gente vai pegar os 20%, voltando aqui, que é o 675, tá? E esse 675 eu vou dividir por 9. Por que por 9? Porque cada grama de gordura ele contém um equivalente a 9 calorias. Então a gente vai ver quantas 9 calorias a gente tem em 675. Dividindo por 9, né? A gente vai ter resultado 75. Então, a minha dieta precisa de 75 gramas de gordura. Na distribuição que eu fiz 40, 40, 20 aqui em cima, tá? A gente vai ter, então, no meu caso, né? 338 gramas de carboidrato, 338 gramas de proteína e 75 gramas de lipídio. Atividade 2 encerrada, tá? Como seria a atividade 3? A atividade 3 é simples, tá? Peguem e façam um recordatório alimentar. Que seria isso? Ao longo do dia, tudo que você comer, você vai pegar e anotar. Tem uma balancinha em casa, uma precisão? Ótimo. 100 gramas de arroz no almoço, 80 gramas de feijão, 120 gramas de bife. Não tem problema. A gente usa uma medida aproximada. Eu peguei uma concha de feijão, uma escumadeira de arroz, uma colher de arroz que seja, um bife, um pedaço de bolo, 3 bolachas, coisas do tipo, tá? Aí a gente vai usar isso posteriormente para construir como que está a nossa distribuição, porque agora a gente vai ter com isso qual seria a distribuição ideal para o nosso corpo, né, para ficar bem balanceado, e como que a gente está, o ideal e o real. E a gente vai tentar fazer uma aproximação para tentar ajustar a nossa alimentação, ok? Então até a próxima, pessoal. Até mais.